Crespo toma atitude firme no São Paulo e faz cobrança para a diretoria. Vamos falar sobre isso? Vamos falar também sobre o Grêmio interessado em tirar gente do São Paulo. Tem informação sobre isso e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora aí para mais um vídeo segunda-feira aí. Agora entrando oficialmente em período de data FIFA, né? Sempre maravilhosa a data FIFA. Vamos para mais um, acho que é a última desse ano, né? Graças a Deus. Daqui a pouco a gente fala aí sobre a programação, tá, do São Paulo para essa primeira semana aí, né, sem jogo, né, já que é período aí de data FIFA, tá? Mas antes, vamos comentar aqui sobre o final da rodada, né? Tivemos os últimos jogos ontem, encerramento aí de mais uma rodada, e confesso para vocês que tô com dificuldade, tá, para classificar como foi a rodada pro São Paulo. Tá? Estou com dificuldade de classificar como foi essa rodada pro São Paulo. Porque tu pode olhar, irmão, de duas formas diferentes. Tu pode falar bem assim, pô, Gabriel, a roda do São Paulo perdeu, mas foi bom porque os outros times também não venceram. Tu pode olhar por esse lado. Mas tu pode falar, pô, Gabriel, os outros times não venceram, mas se o São Paulo tivesse vencido, ia encostar no Fluminense e ia abrir mais vantagem dos que estavam atrás. Então tu pode olhar por dois lados diferentes, né? O famoso copo meio cheio ou o copo meio vazio, né? Pode olhar por esses dois lados. Eu vou olhar mais pro lado negativo, por quê? Porque o nosso adversário, tá? A gente jogou em casa contra um time que tá abaixo do São Paulo, que o São Paulo tinha que ter vencido, tá? Contra o Flamengo, a gente falou, rapaziada, empatou com o Flamengo, é isso, faz parte, seguimos. Porque contra o Flamengo, cara, é um time melhor que o São Paulo, tá brigando pelo título do São Paulo com 500 desfalques, né? Jogando fora do Morumbi, então, tipo assim, o empate foi aceitável contra o Flamengo, entendeu? Não dá pra gente falar que era obrigação ganhar do Flamengo, não é, né? Não vamos ser idiota aqui. Porra, 1 milhão de problemas, 15 machucados, jogo, campo neutro, não dá pra falar que é obrigado a ganhar do Flamengo, não é. Entendeu? Não é. A gente não tava nessa condição, né, de ser obrigado a ganhar do Flamengo. Empatou, é isso. Aí vai lá e faz aquilo contra o Bragantino. Entendeu? Aí, né, o meu termo é o seguinte. A rodada tinha tudo para ser trágica para o São Paulo. Porque se você for parar para olhar, os times que estavam atrás tiveram até adversários fáceis para ganhar. Por exemplo, o Corinthians pegou o Ceará, né? Se o Corinthians ganha para 45 também, empatando com o São Paulo. O Corinthians perdeu para o Ceará em casa, né? O Vasco também com 42, se tivesse vencido para 45 empatando com o São Paulo. O Vasco perdeu para o Juventude, né? Corinthians e Vasco aí perderam em casa, né? Igual o São Paulo tinha feito aí também, entendeu? Aí o Grêmio também estava perto, ele empatou com o Fortaleza, mas o Grêmio está com 40, né? Se tivesse vencido, ia para 42, né? Ia estar 3 pontos ainda do São Paulo. Aí quem chegou foi o Galo, né? O Galo venceu o Sport, está com 43, a 2 pontos do São Paulo, né? E quem está acima da gente, né? Que é o principal ali, quem está, né, de olho é o Fluminense, que empatou com o Cruzeiro no Mineirão e foi para 51, né? Então o Fluminense empatou, o São Paulo perdeu, o Fluminense abriu mais um pontinho. Agora o Fluminense está 6 pontos do São Paulo, né? 6 pontos aí do São Paulo. Então, tipo assim, a rodada, vamos classificar aí que ela foi amenizada, tá? O São Paulo passou um vexame, de tudo, passou uma rodada horrível pro São Paulo, e a rodada foi amenizada porque os outros também não venceram, né? Mas aquele negócio, se tivesse vencido, ia ser uma rodada perfeita, porque o estava atrás não ganhou, e a gente ia para 48 e ia ficar só 3 pontos do Fluminense, né? Tivesse ganhado, seria uma rodada perfeita para o São Paulo. Mas não ganhou, foi amenizada porque os outros também tropeçaram, né? Então acho que vamos ficar aí no meu termo, né? Foi amenizada a rodada depois do vexame bizarro do São Paulo na vida, né? Um jogo assim para esquecer, né? Ou para lembrar do jogo, né? E nunca mais fazer o que fizeram nesse jogo contra o Bragantino. Um jogo horroroso, lamentável, né? Lamentável aí do time do São Paulo, né? Agora, data FIFA, hoje é que dia? Hoje é, deixa eu ver aqui a data. Agora a gente tem o período de data FIFA, a gente joga só no dia 20 contra o Corinthians. Agora já é um jogo aí que, por exemplo, São Paulo perde pro Corinthians, o Corinthians vai para 45 e empata com São Paulo, né? São Paulo perder pro Corinthians, irmão, aí fica difícil, né? Aí não pode perder pro Corinthians, que São Paulo tem 3 pontos a mais que o Corinthians? Tem, mas é um confronto direto, querendo ou não. Entendeu? Um confronto direto. Aí já é o primeiro jogo depois da data FIFA, né?
Complicado, cara. Complicado isso aí. Olha, ainda acho que pelo menos a vaguinha na pré, né? São Paulo pode pegar. Acho eu que o Cruzeiro vai ganhar a Copa do Brasil. Cruzeiro ganha na Copa do Brasil, abre mais uma vaga, né? Porque o Cruzeiro já tem a vaga dele, né? Por estar em terceiro do Brasileirão, né? E se ganhar a Copa do Brasil, né? Aí no caso ele teria duas vagas, né? No caso, abriria mais uma vaga no Brasileiro. Então, tipo assim, acho que pelo menos a pré o São Paulo pega, porque eu acho, na minha opinião, que o Cruzeiro vai ser campeão da Copa do Brasil, né? E tomara que seja mesmo, porque abre mais uma vaga, né? Além de eliminar o Corinthians também, né? Que é nosso rival aí, né? Então, vamos aguardar aí, entendeu? Vamos aguardar. Bom, vamos seguindo aqui agora, rapaziada, e olha só. Estamos em data FIFA, né? E tá aí, ó. Aproveitando a data FIFA e com o objetivo de otimizar o período de preparação para a pré-temporada em 2026, o elenco do São Paulo vai realizar nessa semana exames médicos e avaliações clínicas antes do encerramento das atividades do ano, seguindo o cronograma adotado nas últimas temporadas. Tá? O São Paulo faz esses exames médicos e avaliações clínicas sempre quando acaba a temporada, tá? Geralmente, se a gente for pegar todos os clubes, eles fazem isso quando os jogadores voltam das férias. Então, acaba o ano, férias, né? Todo mundo se reapresenta em janeiro, aí faz, né, esses exames médicos aí, essas avaliações clínicas, entendeu? O São Paulo já vai aproveitar já essa última data FIFA e já vai fazer essas avaliações clínicas aí, né? Já agora, né? Já para antecipar e já começar a se preparar para a pré-temporada em 2026, tá? Aí vamos lá, que temos aqui, ó, o Alexandre Vieira colocou aqui a agenda, né, a programação do São Paulo para essa semana. Data FIFA, então, óbvio que é folga para os jogadores. Hoje, segunda-feira, atividade apenas para os atletas em recuperação. Então, quem está machucado, se põe de lesão, se apresenta para fazer o seu tratamento. Quem não está, é folga, tá? Terça-feira, aí 8 horas da manhã, tá? Terça-feira, 8 horas da manhã, exames médicos e as avaliações clínicas. Na quarta-feira, às 8 da manhã também, de novo, exames médicos e avaliações clínicas. Na quinta-feira, aí todo mundo se apresenta às 9h30 da manhã e treino. Sexta-feira, 9h30 da manhã, também treino, tá? Sábado, atividade apenas para atletas em recuperação, folga novamente. E no domingo, às 9h30 da manhã, treino aí para o elenco do São Paulo. Essa é a agenda do São Paulo para essa semana. Então os jogadores vão ganhar 3 dias de folga na semana. Na segunda, na terça, na verdade são 3 dias, né? Porque segunda, terça, né? Ninguém se apresenta. Na quarta, todo mundo se apresenta, mas é mais para fazer esses exames médicos aí e avaliações clínicas, né? E então não vai ter aquele treino tático ali com bola, né? E outro dia de folga no sábado, né? Então são 3 dias de folga no caso, né? Segunda, terça e sábado, tá? São os dias de folga aí do elenco do São Paulo. Bom, enfim, a gente teve nesse jogo aí contra o Bragantino o desfalque do Marcos Antônio e do Paulo Maia, né? Que 2 titulares aí do São Paulo. A gente sabe que o Marcos Antônio provavelmente aí, né? Se não for o melhor, é um dos melhores jogadores do São Paulo no ano. E quando o São Paulo não tem o Marcos Antônio, é outro São Paulo. Ele faz muita falta. A gente viu isso aí, principalmente com o LDU na Libertadores no jogo de volta. Né? O São Paulo fez um jogo horroroso com o LDU, perder em casa. E óbvio que ele fez muita falta também. Né? Aí, rapaziada, ele também não jogou contra o Bragantino, tá? Por causa de uma lesão, já comentamos aqui sobre isso. E, meu amigo, olha só o aproveitamento do São Paulo com e sem o Marcos Antônio, tá? Levantamento que fez o GE. Aproveitamento despenca sem Marcos Antônio, olha só. Foi o 22º jogo na temporada sem o volante. Ou por lesão, ou por suspensão, ou por apenas opção, tá? O São Paulo jogou 22 jogos no ano sem o Marcos Antônio, tá? Engloba ele ter ficado no banco de entrada, machucado, cartão, tá? 22 jogos no ano, o São Paulo jogou sem o Marcos Antônio. Nesses 22 jogos, o São Paulo teve um aproveitamento de 39% dos pontos. São Paulo ganhou 7 jogos, empatou 5 e perdeu 10. Tá? 39% de aproveitamento sem o Marcos Antônio. 7 vitórias, 5 empates e 10 derrotas. Com o Marcos Antônio, fundamental desde os tempos do Zubeldia, o aproveitamento sobe para 56%.
tá? 56%. Esses 56% são 39 jogos, 18 vitórias e 12 empates, tá? Então, sim, o Marcos Antônio, 39%, né? E com o Marcos Antônio, 56%. Né? Jogador que faz muita falta, um jogador que faz o time jogar o motorzinho no meu campo. E sem ele, cara, o time, mano, é outro. A verdade é essa. Sem ele, o time é outro. Né? O time é outro aí. Bom, é torcer para ele se recuperar dessa data FIFA para estar disponível contra o Corinthians, né? Torcer, né? Lesão muscular, tem jogador que volta em 2 semanas, 3, um mês, né? Depende muito, mas torcer para ele estar disponível aí pro jogo contra o Corinthians. A gente sabe que demora, né? Pro jogador do São Paulo voltar do DM, mas enfim, vamos aguardar. Ó, rapaziada, vamos entrar aqui agora no assunto, essa informação aqui. Na verdade, 2 informações, né? Eu trouxe as 2 aqui, né? A gente tá aqui para, né, repassar a informação para vocês, então vamos trazer os 2 lados. Saiu informação, tá? Do R7, tá? O R7 postou informação dizendo o seguinte: uma das condições impostas por Crespo para ficar no São Paulo em 2026 foi a saída de jogadores veteranos, tá? O argentino propôs uma reconstrução profunda do elenco, que passa por alguns jogadores de mais de 30 anos deixando o São Paulo. Foi a informação que trouxe o R7, certo? Aí, o Alexander Vieira trouxe informação, né, dizendo o seguinte, ó: o São Paulo quer um elenco mais jovem, sim, em 2026, mas mantém a confiança nos veteranos. A diretoria do São Paulo confirmou que a montagem do elenco para a próxima temporada terá foco em contratações de jogadores mais jovens, com o objetivo de reduzir a média de idade da equipe e tornar o grupo mais equilibrado fisicamente ao longo do ano, que é correto. No entanto, o São Paulo, tá, o clube nega que o técnico Hernan Crespo tenha pedido a saída dos medalhões. Pelo contrário, a relação do Crespo com os principais nomes e dos jogadores mais experientes é considerada muito positiva internamente, tá? Então é isso. O R7 tem informação dizendo que o Crespo aí colocou condição, né, que é liberar aí, né, cara, jogadores veteranos, né, para ele ficar. Aí o Alexander veio trazer aqui que o São Paulo vai se montar um elenco mais jovem, né? Pelo menos trazer jogadores mais jovens, que é abaixar a idade do elenco, né? A média de idade. Mas, né, o São Paulo, aí, segundo o Alexander Vieira, nega que o Crespo tenha pedido, né, cara, para liberar jogadores com mais de 30 anos, né? Então fica essas 2 informações aí. Eu não sei, né? Cada um tem sua fonte, meu trabalho aqui é repassar a informação para vocês. Então, sendo justo, peguei a informação e trouxe também o contraponto que trouxe aqui o Alexander Vieira, né? A ideia da diretoria é formar um elenco com maior rodagem e competitividade, permitindo que os veteranos também tenham mais tempo de recuperação e possam ser decisivos nos momentos mais chaves da temporada em 2026. E essa foi uma coisa que não aconteceu, sendo que foi uma frustração muito grande, né, cara? Os principais jogos do ano, os principais momentos mais decisivos, não tinha ninguém. Né? Tinha o Oscar fora, tinha o Caleri fora, o Lucas, né, na Copa do Brasil não tava, na Libertadores voltou, mas, né, porra, jogando abaixo porque ele não tava bem fisicamente, entendeu? E como o elenco esse não foi muito curto, né, cara, colocou muito jogador de base, aí vendeu os da base, o elenco ficou muito curto, aí, cara, não deu para administrar, né, os jogos que os principais jogadores veteranos têm que jogar, para eles estarem na ponta dos cacos nos momentos mais importantes do ano. Né? Jogaram um monte de jogo aí seguido, né? Tiveram lesões graves e não conseguiram corresponder. Conseguiram responder. Aí, olha só. Olha o tanto de jogador que o São Paulo tem com mais de 30 anos, jogador veterano, tá? Ao todo, o São Paulo tem 13 jogadores com idade superior a 30 anos. Lucas Moura, 33 anos. Oscar, 34 anos. Rafael, 36 anos. Rafael Tolói, 35 anos. Arboleda e Cedric, 34 anos. Wendel, Alisson e Rigoni e Caleri, 32 anos. Luciano também 32 anos. Dineno, 31 anos. E Luiz Gustavo, 38 anos. Tá? Então, no total, são 13 jogadores no São Paulo com mais de 30 anos. Né? Com mais de 30 anos aí. Eu acho que muitos desses aqui podem ser aproveitados. Por exemplo, eu acredito que o Lucas vai voltar a jogar bem, tá? Acho que
isso que ele não tá jogando agora, e mal fisicamente natural, porque ele ficou muito tempo fora, então eu acredito que o Lucas pode render aí. O Oscar, cara, eu acredito no Oscar, a questão é ele ficar 100%, né? Acho que tecnicamente ele bem, acho que ele pode contribuir, tá? Rafael vai ficar mais um ano, né, goleiro do São Paulo. Tolói, cara, o Tolói já foi uma contratação muito questionável, tá? O Tolói já foi uma contratação muito questionável. O Arboleda, acho que pode entregar ainda. O Cedric também já foi uma contratação também que não gostei. O Endo, acredito que pode jogar também. Quando ele jogou bem. A questão foi que ele jogou pouco, né? É outra também que a questão é estar disponível. Também acho que em campo pode jogar. O Alisson, 32 anos, se tiver a oportunidade de deixar, acho que já deu o que tinha que dar também. Rigoni, esse aqui eu não vou nem falar nada. Calera, acho que pode entregar. Luciano também acho que pode entregar. Dineno, um abraço, né? E Luiz Gustavo, né? Aí não sei o que a gente vai fazer com o Luiz Gustavo, né? Se ele aceitar reduzir o salário, pode ser útil. Se não, um abraço aí também. Né? Qual a sua opinião sobre esses jogadores, meu querido? Dá o papo reto aí nos comentários, tá? Segundo o Gabriel Sá, o Odorico Roman, novo presidente do Grêmio, tem como prioridade a contratação de Rui Costa, atualmente no São Paulo, para o cargo de executivo de futebol do Grêmio em 2026. Então, o novo presidente do Grêmio tem como prioridade tirar o Rui Costa de São Paulo e levar ele para o Grêmio, já para 2026. Deve ser por isso que saiu aquela informação que o São Paulo, né, tava querendo aí, queria, né, dar um aumento salarial aí para o Rui Costa. A única explicação é essa, porque tem, né, gente, no caso o Grêmio, querendo levar ele para lá em 2026, o novo presidente, né? Mas, né, se o São Paulo vai dar um aumento para ele, óbvio que é que ele fique, né? Então, acho que vai ficar muito aí na vontade do Rui Costa. Tem contrato, né? Vale lembrar que ele tem contrato até o fim do ano que vem, né, 2026, até quando acaba aí o mandato do Casares. Enfim, vamos aguardar, né? O principal que tinha que sair é o Casares e o Belmonte, entendeu? O Rui Costa. O Rui Costa é o de menos, né? O Belmonte e o Casares tinha que sair. Esses dois que tinham que sair, né? Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.